Boa noite a todos que estão nos assistindo agora. Eu sou Maíra Abreu, evangelizadora do Grupo Espírita Dr. Herman, na sala 3. Hoje nós vamos começar mais uma conversa, né? Eu gosto de falar que é isso, é uma troca de ideias, é uma conversa acerca do Evangelho, da gente estar compreendendo junto, né? Cada vez que a gente lê o Evangelho é uma leitura nova, é uma sensação diferente, é uma descoberta diferente. Então hoje nós vamos falar um pouquinho do capítulo 17, item 7, quando os Espíritos vêm nos instruir falando sobre o dever, né? Então a gente vai começar fazendo essa leitura do Evangelho, posteriormente fazendo a nossa prece, para a gente conversar um pouquinho sobre qual é o nosso entendimento sobre esse capítulo, né, sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, que nada mais é do que o Evangelho de Jesus, as histórias de Jesus, a vida de Jesus, as lições que Jesus nos deixou, esclarecidas em seu tempo pelos espíritos, quando da codificação por Kardec. E aí a gente vai conversando mesmo, né, pra gente buscar esse entendimento em conjunto, né? Então, vamos lá, vamos à leitura do Evangelho, capítulo 17, item 8, tá? Aliás, é item 7 que eu vou fazer hoje, é o dever, é o item 7. Então, cá, Evangelho, espero que todos estejam com o seu Evangelho segundo o Espiritismo na mão. Vamos fazer capítulo 17, sede perfeitos, as instruções dos Espíritos, o item 7, que vem nos falar sobre o dever. Meu Deus, será que o que quer dizer o Evangelho quando nos fala sobre o dever, né? Então, vamos partir para a leitura, pedindo muito à irmã Sheila que nos intua, né? Que nos oriente, que nos direcione na leitura e no entendimento. Vamos lá? Então, vamos junto. A tia Ana, na semana passada, só a gente lembrando, ela leu o item 5, parábola do semeador, contou uma historinha, não foi? E aí, depois dessa parábola do semeador, que item 5 e 6, em que Jesus nos falou com parábolas, né, com historinhas, para que a gente tivesse os exemplos e trouxesse para a nossa realidade essas palavras, né? E aí segue com as instruções dos Espíritos, falando sobre o dever. Então a gente vai ler aqui. O dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma, primeiro, e em seguida para com os outros. O dever é a lei da vida. Com ele deparamos nas mais íntimas particularidades, como nos atos mais elevados. Quero aqui falar apenas do dever moral e não no dever que as profissões nos impõem. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de cumprir-se, por se achar em antagonismo com as atrações do interesse e do coração. Não tem testemunhas às suas vitórias e não estão sujeitas às repressões suas derrotas. O dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre-arbítrio. O aguilhão da consciência, guardião da probidade interior, o adverte e sustenta. Mas muitas vezes mostra-se impotente diante dos sofismas da paixão. Fielmente observado, o dever do coração eleva o homem como determiná-lo, porém com exatidão. Onde começa ele? Então, onde começa o dever? Onde termina? O dever principia para cada um de vós exatamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. E ele acaba no limite de não desejais ninguém transponha com relação a vós. Deus criou todos os homens iguais para a dor. Pequenos ou grandes, ignorantes ou instruídos,
sofre todos pelas mesmas causas, a fim de que cada um julgue em sã consciência o mal que pode fazer. Com relação ao bem, infinitamente vário nas suas expressões, não é o mesmo critério. A igualdade em face da dor é uma sublime providência de Deus, que quer que todos os seus filhos, instruídos pela experiência comum, não pratiquem o mal, alegando ignorância dos seus efeitos. O dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma bravura da alma que enfrenta as angústias da luta. É austero e brando, pronto a dobrar-se às mais diversas complicações. Conserva-se inflexível diante das suas tentações. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas e ama as criaturas mais do que a si mesmo. É a um tempo juiz e escravo em sua causa própria. O dever é o mais belo laurel da razão, descende desta como de sua mãe o filho. O homem tem de amar o dever, não porque preserve de males a vida, males aos quais a humanidade não pode subtrair-se, mas porque confere à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. O dever cresce e irradia sob mais elevada forma, em cada um dos estágios superiores da humanidade. Jamais cessa a obrigação moral da criatura para com Deus. Tem esta de refletir as virtudes do Eterno, que não aceita esboços imperfeitos, porque quer que a beleza da sua obra resplandeça aos seus próprios olhos. Lázaro, Paris, 1863. Então, após fazer a leitura, é importante fazer a leitura do Evangelho e ter o Evangelho sempre à mão, porque o Evangelho, ele nos orienta, ele nos guia, ele nos traz luz e reflexão. Então, essa leitura é salutar, ela é sempre necessária. Até nos momentos que a gente se sente angustiado, que a gente não se sinta tão bem, é bom ler o Evangelho, porque ele vai nos sustentar. Sempre vai ter uma boa orientação, né? Então, a gente leu aqui sobre o dever, vamos seguir fazendo a nossa prece e posteriormente os comentários, tá bom? Vamos lá. Então, vamos prosseguir aqui, né, fazendo a nossa prece. Deus, nosso Pai, de grandeza e de misericórdia, Jesus, nosso Mestre querido, nosso irmão maior da espiritualidade, Dr. Herman, que cuida de nós, que nos protege, que nos orienta, irmã Sheila, responsável aqui pela nossa evangelização, mentora espiritual da evangelização da Casa Dr. Herman, Mãe Benedita, que protege a todos nós com seu colo maternal. Estamos aqui reunidos em rede, em nome de Deus, em nome de Jesus, do Evangelho, e pedimos a proteção da espiritualidade amiga da Casa Dr. Herman, a intuição, o entendimento necessário sobre as lições e que nós estejamos caminhando no bom caminho, fazendo e seguindo as orientações de Jesus, são orientações seguras, e que nós possamos ter força e coragem para seguir, para continuar conforme os ensinamentos do Cristo, hoje nos falando sobre o dever, sobretudo o dever moral. Quão difícil é para nós ainda cumprirmos o dever moral. Então, que sejamos todos nós fortalecidos neste momento e que sejamos abençoados, que a espiritualidade amiga também possa nos permitir dar por iniciado esse estudo, né, essa aulinha de evangelização da noite de hoje, da sala 3 do Grupo Espírita do Dr. Herman.
Muito obrigada por tudo, que assim seja. Então, agora feita a prece, a gente leu o Evangelho, nós já fizemos a prece. Agora a gente vai tentar entender um pouquinho aqui das instruções dos Espíritos, o que eles querem nos trazer, né? Nos mostrar quando falam no dever. Ele inicia dizendo que ele vai dar prioridade aqui a falar sobre o dever moral. Então não é aquele dever que a gente tem, olha, 8 horas eu tenho que estar no meu trabalho, meio-dia eu venho almoçar e eu tenho que levar o meu filho na escola, e o filho, por sua vez, já tem os deveres dele. Dever de escola para fazer, o dever de ir à escola, o dever de ir ao cursinho, se vocês fizerem um cursinho, o dever, vários deveres que a gente tem dioturnamente na nossa rotina, que a gente precisa cumprir, os nossos compromissos, né? Todo mundo tem os seus compromissos. E é sobre isso, o mundo da matéria. E aqui o Evangelho não está falando sobre o mundo da matéria, ele está priorizando o dever moral. E o que é o dever moral? Obedecer os nossos pais é um dever moral. Cumprir com os nossos compromissos é um dever moral. Ser educado é um dever moral. Não falar mal do coleguinha é um dever moral. Não prejudicar o nosso amigo é um dever moral. Ser bom filho é um dever moral. Então, ele fala muito mais da nossa intimidade. E por que é tão importante cumprir esse dever moral? Muitas vezes a gente faz tudo certinho e a gente fala, poxa, ninguém me dá os parabéns porque eu fiz tudo certinho. Mas se eu faço uma coisinha errada, as pessoas vêm reclamar, brigam comigo. E se no caso se for uma criancinha, a mãe coloca a gente no cantinho do pensamento pra gente refletir sobre aquele erro. Mas quando a gente faz tudo certo, ninguém fica elogiando a gente. Por quê? Porque fazer tudo certinho é o nosso dever moral, é o nosso compromisso, com a nossa família, o nosso compromisso com a sociedade, né? Com os nossos amiguinhos, com nossos professores. Isso é o nosso dever moral, né? Ser educado, ser estudioso. Então, não que a gente não mereça ser parabenizado, principalmente porque a gente vive num mundo de tanta confusão, né? A gente não sabe mais. Às vezes a gente se perde no nosso dever moral porque a gente nem sabe, às vezes, o que está certo e o que está errado. Porém, a lei de Deus, ela é gravada nas nossas consciências, de maneira que cada um de nós sabe exatamente o que é certo e o que é errado, sem ninguém precisar ficar nos apontando o caminho, né? Então, essa lei de Deus, essa lei moral, é gravada na nossa cabecinha, na nossa consciência. E a gente tem que fazer o possível e fazer por onde seguir, né, esse caminho. Então, já falou aqui que o dever é a obrigação do indivíduo para consigo mesmo. Então, eu tenho que me preservar, eu tenho que cuidar de mim, eu tenho que me amar. E aí, eu me preservando, eu cuidando de mim enquanto individualidade, eu vou conseguir me doar. E aí, eu vou poder também ajudar os outros, cuidar dos outros e também ter a noção real dos deveres, né? Até onde eu posso ir, até onde eu não posso ir, onde que acaba esse dever, né? Onde que começa, tanto que aqui o Evangelho pergunta onde seria, né? Qual seria o limite, nós vamos chegar lá nisso. Então, se a gente tem alguma tendência que seja contrária aos nossos deveres morais, a gente tem que lutar para corrigir essas más tendências, né? Porque são tendências contrárias ao dever moral. E a gente tem que fazer o possível para corrigir. Isso a gente fala que é combater o bom combate. Quando a gente tenta combater as nossas próprias imperfeições, né? E é nosso dever combater nossas imperfeições. Então, logo a gente perceba onde a gente está errando, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, você está errado.
Você não está fazendo as coisas certas, mas a gente ainda não tomou essa consciência do nosso dever moral. Quando a nossa consciência nos aponta que tem alguma coisa que não está indo bem, que não está fluindo de acordo com a lei de Deus, é o momento de sacudir o nosso espírito, de sacudir a nossa alma e a gente pensar, nossa, errei. Então, realmente eu não estou fazendo as coisas certas. E lutar para que a gente consiga fazer as coisas certas, para combater as nossas más tendências, combater a nós mesmos, para que a gente vença e que faça um bom caminhar, não é? Não é assim que acontece? Então, é isso que aqui vem nos orientando, né? Então, vamos seguir, vamos avançar um pouquinho na nossa conversa. Então, o dever eu até fiz uma anotação aqui que o dever é o produto da razão, do livre-arbítrio e consciência do espírito. O que é o produto? É o resultado, né? Então, o dever é o resultado da razão, do livre-arbítrio, porque nós temos o livre-arbítrio de fazermos o que a gente acha que é o melhor, né? E a consciência do espírito. Então, quando a gente toma consciência também que a gente é um espírito e é um espírito imortal. E a gente seguindo mais um pouquinho, né? Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de cumprir-se, por se achar-se em antagonismo com as atrações de interesse do coração. Então, a gente sabe o que é certo e o que é errado. Todo mundo sabe o que é certo e o que é errado. Mas a gente esbarra nos nossos interesses, né? Interesses materiais. E aí, esbarrando os nossos interesses, a gente acaba, dependendo do nosso interesse material, a gente acaba se perdendo, né, no nosso dever, se confundindo. E isso não é uma coisa assim boa, porque a gente tem um caminho a seguir. Quando a gente começa a ponderar, a sopesar isso aí, pensando o seguinte: ah, isso aqui é errado, mas todo mundo faz. Não tem? A gente às vezes faz uma coisinha errada, mas fala assim, todo mundo faz. Eu tenho uma pessoa na família que às vezes eu paro no sinal, a pessoa fala, ultrapassa o sinal, todo mundo ultrapassa. Não tá vindo o carro, você tá vendo que às vezes o sinal tá vermelho, né? Aí a pessoa fala, poxa, você tá vendo que não tá vindo carro nenhum, por que você não ultrapassou? Você ficou parada aqui. Aí eu falo, eu não sou todo mundo. E todo mundo que ultrapassa faz errado. Então, não é porque todo mundo ultrapassa o sinal e é uma coisa errada e que não produziu um resultado ruim para aquela pessoa, que às vezes a pessoa ultrapassou o sinal, mas não houve um acidente, não teve uma multa. E aí a pessoa tem esse hábito de fazer essas coisas. E a gente vê que a maioria das pessoas fazem essas coisas. Mas não é porque a maioria das pessoas fazem isso, no meu exemplo aqui que eu tô dando, que ultrapassam o sinal, que isso passou a ser uma coisa certa. Isso não é certo. Isso é uma transgressão da lei. Isso eu tô te falando sobre as leis materiais. Você imagina das leis morais. Quantas pessoas transgridem as leis morais? Muitas pessoas, todos os dias, até mesmo nós em alguns momentos de nossa vida, que nós também erramos. Não é porque a gente estuda o evangelho, que a gente estuda o espiritismo, está na presença dos benfeitores, que a gente faz tudo certo, não. A gente erra também, né? Mas a gente tem que ter a consciência que não é porque o erro foi banalizado, ele ficou uma coisa comum, que esse erro passou a ser uma coisa certa. O errado, ele é errado. E o certo é o certo, né? Então, uma pessoa falou isso pra mim, até lá do grupo mesmo, falou pra mim, Maíra, o errado é errado, o certo é o certo. E parece uma coisa tão óbvia que de repente eu pensei, mas tá, eu não precisava ter ouvido isso. Mas é verdade essa afirmação. A gente tem que ter isso bem claro pra gente. Não existe uma maneira certa de se fazer uma coisa errada. Não existe. O errado vai ser sempre errado. A gente tem que ter isso bem definidinho na nossa mente, né? Então, aqui que eu achei interessante quando perguntou assim, fielmente observado, o dever do coração eleva o homem
leva o homem. Como determiná-lo, porém, com exatidão? Como determinar o dever com exatidão? Onde começa ele? Onde termina? E aí responde, o dever principia, né? O dever começa, inicia para cada um exatamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. E acaba exatamente no limite que não desejais que ninguém transponha com relação a vós. Então, que quer dizer isso? Não faça aos outros o que não gostaria que fizessem com a gente. Então, como que eu vou saber onde começa o meu dever, onde acaba o meu dever? Parando um pouco para refletir e pensando, eu gostaria que fosse comigo? Eu gostaria que alguém fizesse isso comigo? Eu gostaria que alguém agisse assim comigo? Ou reagisse dessa maneira comigo? Eu não gostaria. Então, aí a gente sabe o nosso dever, onde ele vai começar. Quando a gente tem a real ideia de como a gente se sentiria em relação àquela atitude que a gente pretendia fazer. Eu anotei aqui assim, se eu não gostaria de receber, então eu não posso promover. Se eu não gostaria de receber, eu não posso dar, né? Aquilo, né? A gente não pode dar uma coisa que a gente não gostaria de receber, não gostaria que fosse com a gente, né? Não é verdade? Que é uma coisa que ia entristecer a gente, ia entristecer a nossa família. Então, se a gente pensar assim, a gente vai ter uma noção, né? Exatamente onde inicia e onde termina o nosso dever. E aqui a gente tem que lembrar também que quem nos provê, que é Deus, ele não deixa de cumprir com o dever dele. Deus nos provê, Deus nos enche de misericórdia e perdão, Deus nos dá a vida, provê a nossa existência, tanto que aqui mesmo no Evangelho fala, olhai os pássaros do céu, que os pássaros não são desamparados, não falta alimento para o pássaro, não falta a casa para o pássaro. Então, você imagina se Deus provê a existência dessas criaturas, a menor das criaturas, como não proveria a nossa existência? Então, se a gente está encarnado neste momento, é porque Deus está cumprindo com o dever dele de nos sustentar em nossa existência, de nos sustentar em nossa encarnação e de nos dar toda a consciência necessária, massa cognitiva suficiente para que a gente haja da melhor forma possível. Nos colocou em nossa própria consciência as suas próprias leis. Então, todos nós, independente de credo, independente da religião que tiver, da condição financeira, todos nós temos gravados na nossa consciência a questão das leis morais, das leis de Deus. E não precisa nem que muita gente aponte o caminho, ainda que a gente tenha nossos pais, nossos professores, nossos amigos, que o façam, que nos conduz ao melhor caminho, né? Mas nós também temos implantado em nós essa consciência. Então, é Deus na nossa vida, é a misericórdia de Deus, né? Em nós, e devemos, então, ser gratos por isso. Continuando aqui a nossa reflexão, falando aqui que o homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas e ama a Deus mais do que as criaturas e ama as criaturas mais do que a si mesmo. É um homem de amor, né? Que ama, que orienta. É um tempo juiz e escravo em causa própria, né? Tem um compromisso assumido, né, com a espiritualidade, de tanto ele se condenar, entre aspas, quando ele se repreende quando vê que faz alguma coisa errada, né? Então, ele é em causa própria, né? E também é escravo da sua consciência, do seu livre-arbítrio, né? Vamos continuar conversando aqui para a gente encaminhar para o final. Então, isso fala sobre a reforma íntima também. A reforma íntima é uma transformação de dentro para fora. Ela é individual, cada um vai fazer ao seu tempo, ela é gradativa, não existe aquela mudança.
Ou então, minha mãe mudou, agora eu vou mudar também, a minha irmã já conseguiu a sua mudança, e aí como se transferisse esse desejo para nós. Não é assim, a gente tem que ter um desejo sincero, percepção, né? E assim ir mudando gradativamente, mudando os nossos pensamentos primeiramente, né? Que o pensamento, ele que nos conduz às ações, então a gente muda o nosso pensamento, começa a trabalhar em nós a vontade de mudança real, e aí a gente vai partindo do nosso interior para o exterior. E é assim, é uma reforma íntima gradativa e que aos poucos a gente vai conseguindo nessa transformação, sim. Aqui fala do vigor necessário, assim, ó, o dever é o mais belo laurel da razão. Então, assim, ele caminha de mãos dadas com a razão, né? Descende desta como sua mãe, da mãe o filho. Então, o dever vem da razão. O homem tende a amar o dever, não porque o preserve de males da vida, males aos quais a humanidade não pode subtrair-se, mas porque confere à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. No cumprimento dos nossos deveres, a gente alimenta a nossa alma, e esse alimento ele é necessário para o nosso próprio desenvolvimento. O dever cresce e irradia sob mais elevada forma em cada um dos estágios superiores da humanidade. Jamais cessa a obrigação moral da criatura para com Deus. Tem esta de refletir as virtudes do Eterno, que não aceita esboços imperfeitos, porque quer que a beleza da sua obra resplandeça aos seus próprios olhos. Então, não é os outros que nos prejudicam, somos nós mesmos que nos prejudicamos, né? Muitas das vezes, a maioria das vezes, com os tormentos voluntários, plantando assim uma má semente. E aqui a gente diz que a beleza, a gente quer que a beleza do nosso dever cumprido resplandeça para nos nossos próprios olhos. É aquela satisfação da gente ver que fez as coisinhas tudo certo, de poder dormir tranquilo, de não ter peso na consciência, de poder olhar nos olhos das pessoas. Não é? Não é uma sensação agradável, uma sensação de liberdade, uma sensação de tranquilidade. E a gente não adianta mais fugir, porque são chegados os tempos, né? E a gente precisa caminhar. E a gente precisa caminhar em passos largos. Agora a gente tem pressa, né? Tudo tem mudado, o mundo está mudando e a gente também precisa nos transformar para caminharmos também, não é verdade? Então, meus amores, a todos vocês que nos ouviram, a gente agradece, espera que a reflexão tenha sido realmente salutar, que a gente tenha chegado a algum entendimento, senão a gente pode também conversar um pouco mais sobre isso. E a gente vai encaminhando para a nossa prece final, tá? Então, fechando nossos olhinhos, vibrando com a espiritualidade amiga, com a irmã Sheila, Mãe Benedita, Doutora Erma, Deus nosso Pai, Jesus, Irmão Maior na espiritualidade. Aqui nos encontramos espiritualmente diante de Ti e somos neste momento apenas gratidão. Gratidão por esses estudos, por essas palavras. Gratidão por nos encontrarmos em rede. Gratidão por estarmos aqui neste momento, né? Falando. Gratidão por estarmos falando aqui sobre seu evangelho e refletindo sempre um pouco mais. Como é bela a sua doutrina, como é atual a sua doutrina, como é consoladora essa doutrina. E por isso somos gratos, por isso estamos aqui, joelhos espiritualmente falando, em agradecimento, gratidão pela vida, gratidão pela saúde, gratidão pela cura, gratidão pelo seu evangelho bendito, que todos os lares aqui, reunidos em rede, hoje, ou também os que vão ouvir posteriormente pelo nosso canal do YouTube,
pela Rádio Herman, que possam encontrar consolo em seus lares, consolo em suas dores e que possam também, principalmente, sentir a presença de Jesus e dos benfeitores nos sustentando no cumprimento do nosso dever. Muito obrigada por tudo, nos abençoe a todos, que assim seja. Então, obrigada, meus amores, pela paciência de nos ouvir, né? E espero em breve podermos nos reencontrar pessoalmente, né? A Maria Santíssima nos diz que tudo passa. Então, se tudo passa, esse momento que estamos vivenciando nesse evento pandêmico também passará. Vamos confiar em Jesus, porque nós estamos nesse momento de testemunho. E como eu falei, é Jesus que está à frente desse barco, nos comandando, nos sustentando, tá? Um beijo a todos, obrigada pela companhia e até a próxima. Beijos, fiquem com Deus. Tchau, amores.